Fala pessoal, sou Mário Rino, estou no Centro de Simulação em Cirurgia Robótica aqui do Real Hospital Português e vou responder uma das dúvidas mais comuns, como se tornar um cirurgião robótico? Quem pode se tornar um cirurgião robótico? A primeira coisa é meio óbvia, mas lembrar que tem que ser médico, né? Não tem como ser cirurgião sem ser médico. Dito isso, as etapas de formação em cirurgia necessariamente passam por residência médica. E aí temos várias especialidades que no final acabam se beneficiando das cirurgias robóticas. Só para lembrar algumas delas, por exemplo, a coloproctologia, a cirurgia bariátrica, a cirurgia digestiva, nós da cirurgia oncológica, a urologia, a ginecologia. Muita gente se beneficia do tratamento cirúrgico por meio do robô. Resumidamente, quase todas as especialidades cirúrgicas podem se beneficiar da utilização da robótica. Já está havendo desenvolvimento para a utilização da robótica, por exemplo, para cirurgia de mama, para cirurgia de cabeça e pescoço, né? Já é uma realidade para cabeça e pescoço. Tem cirurgia robótica para neurocirurgia, para ortopedia, quer dizer, cada dia mais a ferramenta, a utilização de robótica tem sido importante em obter melhores resultados para os pacientes no tratamento cirúrgico. A pergunta subsequente a pessoa terminou a residência, se tornou cirurgião, e quer entrar no mundo da cirurgia robótica. Como é que faz isso? Antigamente havia necessidade de se vincular a algum programa de cirurgia robótica e esses programas estavam relacionados aos hospitais, às instituições. Então eram basicamente as instituições que escolhiam seus cirurgiões robóticos. Hoje em dia não, hoje em dia nós temos inúmeros centros formadores no Brasil todo. Tem Porto Alegre, Curitiba, muitos em São Paulo, Rio de Janeiro, interior de São Paulo, Brasil todo. Inclusive aqui no Nordeste, nós fomos pioneiros com a instalação do Centro de Formação em Cirurgia Robótica no Nordeste, aqui no Real Hospital Português. Então, o cirurgião que tiver interesse em se enveredar pelo mundo da cirurgia robótica, basta se inscrever aqui no site. A gente abre inscrições a cada 3 meses, 4 meses, e ele vai passar por todo o processo de treinamento para se habilitar e se tornar um cirurgião robótico. O treinamento de cirurgia robótica ele é muito bem estruturado, é uma das áreas da medicina onde existe uma estruturação muito bem feita em relação a todos os passos necessários para a obtenção dos certificados, dos títulos e, consequentemente, todos termos a noção de que esse cirurgião está apto a realizar os procedimentos. A primeira parte, obviamente, se inscrever. Uma vez inscrito no curso, tem toda uma parte teórica. Essa parte teórica engloba tanto o funcionamento da máquina, todos os componentes, a parte mais prática, mas entendendo isso do ponto de vista teórico, o que é um braço robótico, como é que ele funciona, quais são os movimentos, as possibilidades que você tem em relação à ótica, sua capacidade de visão, tudo isso é treinado e mostrado inicialmente de uma forma teórica. Após esse primeiro período, que dura geralmente em torno de 30, 40 horas, nós vamos passar para o período de simulação, que você vai usar uma máquina semelhante a essa, ou outros tipos de máquinas, em que você vai simular todos os movimentos que você precisa executar durante os procedimentos robóticos. Obviamente que não só os movimentos, até os procedimentos, as cirurgias também são simuladas, e essa é uma fase muito importante. A maioria das sociedades médicas, elas pedem um mínimo de 30 a 40 horas de simulação antes desse cirurgião ir diretamente fazer os procedimentos com os pacientes. Terminadas as duas primeiras fases, que são a fase teórica e a fase de simulação, ele tem que passar por uma prova teórica também, onde a gente avalia se ele já está realmente familiarizado com todos esses componentes do robô e passa por uma prova prática, não com o paciente, geralmente ou com modelos animais, hoje menos, ou com algum modelo de tecido vivo em que a gente vê a aptidão do cirurgião na realização, pelo menos de movimentos básicos, controle do robô, controle da ótica, e aí a gente já tem a noção se ele está apto a fazer os primeiros procedimentos com os pacientes. Isso aqui é para mostrar como é feita a parte de simulação. Esse aqui é extremamente semelhante ao que a gente utiliza, né? A única diferença é que a gente não tem o braço acoplado ao joystick, mas o restante é absolutamente semelhante. Pedi a produção aqui para botar e comparar para vocês verem como é bem parecido, tá? E um detalhe interessante é que como é que funciona esse treinamento das 30, 40 horas de simulação.
não é vir aqui e jogar, entre aspas, ou treinar e tá apto. Não, cada vez que você passa por um período de treinamento no simulador, geralmente a cada exercício, a gente recebe um relatório que a gente informa tanto para o coordenador do curso, quanto para o instrutor e para o aluno, em que a gente pode ver como é que está o desenvolvimento dele em relação à sua aptidão. E aí a gente usa vários parâmetros para avaliar isso. O tempo total que ele utilizou para executar alguma tarefa, se houve choque de instrumentos, se ele deslocou esses instrumentos de forma o mais eficiente possível, se ele cometeu algum erro propriamente dito no manuseio do instrumento. E a gente vai dando esse feedback de forma que ele vai melhorando e vai se familiarizando cada vez mais com a máquina. Tá? O importante dizer é que, diferente de um videogame que você pode ganhar ou perder, aqui você tem que ganhar de todo jeito. A nota mínima para a gente aceitar e ele passar para a próxima fase é 8. Ou seja, após os 30, 40 horas, dependendo do que for proposto, de acordo com a sociedade a que ele estiver vinculado, ele tem que tirar uma nota mínima para poder estar apto a executar tudo isso aqui diretamente nos pacientes. Aqui a gente está mostrando a simulação, mostrando o quão importante é a simulação. Nesse outro vídeo aqui é a vida real. A gente treina aqui para executar na vida real. E o treino aqui é muito similar ao que a gente faz na prática. Vocês podem ver aqui no vídeo que eu estou fazendo uma sutura entre o estômago e o intestino. Esse paciente tirou um pedaço do estômago, a gente está fazendo a reconstrução, ou seja, está levando o que sobrou do estômago, está aproximando um pedacinho do intestino para reconstruir o trânsito intestinal, para ele voltar no futuro a comer normalmente. E está aí a sutura sendo feita da mesma forma que a gente treina aqui no simulador, usando os mesmos recursos. Galera, eu vou fazer exatamente como a gente faz na vida real. Primeiro pega o fio, tá? Vocês não têm noção, mas aqui dá para ter a ideia em 3D. Pega a outra ponta do fio do outro lado e puxa. E o nó está montado, tá vendo ali? Dá para ver bem o nó montado, o nó verdadeiro. E aí é só apertar, essa parte do apertar faz parte do exercício. Você não pode apertar demais, porque senão você vai partir o fio. Não, passou a simulação, ainda não está pronto para operar. Fora a simulação, essa simulação que a gente faz aqui, que é o movimento, tem uma prática que a gente faz utilizando o robô de verdade. Ainda não com pacientes, a gente usa modelos de tecido vivo. Geralmente é um peito de frango, onde a gente executa vários movimentos que serão efetivamente realizados durante os procedimentos nos pacientes. Essa parte da utilização do robô da Vinci real, ela dura em torno de 6 horas. Ela é muito importante, tá? Ela faz parte da grade da certificação para depois a pessoa fazer os primeiros procedimentos. Lembrando que os primeiros procedimentos não podem ser realizados de forma aleatória. Ele tem que chamar um cirurgião mais experiente, que a gente chama de proctor, e esse cirurgião vai supervisionar esse novo cirurgião robótico em torno dos primeiros 10 a 15 casos, e aí sim ele vai estar habilitado a realizar seus procedimentos sem a necessidade de nenhum tipo de suporte ou apoio de qualquer pessoa. Uma outra dúvida é de quem é a responsabilidade nesses primeiros procedimentos. Esses primeiros procedimentos não têm por objetivo ensinar o cirurgião a fazer a cirurgia. Tem por objetivo observar ele utilizando a nova ferramenta, que é o robô. De sorte que é um momento de responsabilidade compartilhada, mas o cirurgião que está se propondo a fazer tem uma participação e o seu tutor, o seu proctor, também tem uma participação importante para que isso ocorra da forma mais eficiente e dê o melhor resultado para os pacientes. Em relação à parte mais burocrática da certificação propriamente dita, a gente divide em duas grandes partes. A primeira parte é essa da simulação, a simulação real e a parte online e a parte escrita. Você passando por todas essas fases, o curso já te dá uma certificação de que você está apto a realizar os primeiros procedimentos sob supervisão. No caso aqui no nosso serviço, esses primeiros 10 procedimentos ficam, por exemplo, sob minha supervisão. E após esses 10 procedimentos realizados de forma satisfatória, com uma boa desenvoltura em relação à utilização da máquina, nós oferecemos um novo certificado que ele dá entrada na sociedade médica a que ele faz parte. Por exemplo,
Se ele é um urologista, ele vai na Sociedade de Urologia. Se ele é cirurgião oncológico, ele vai na Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica e recebe um certificado definitivo que, após isso, ele está apto a realizar as cirurgias com o robô de forma independente, sem a necessidade de nenhum tipo de supervisão. Bom, galera, tá aí. Tentei explicar ao máximo como é que faz para virar cirurgião robótico, tá? Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Espero que estejam gostando do canal. Curtam o canal, compartilhem. E tá aqui, o Centro de Simulação está aberto aqui em Recife. Quem quiser conhecer, precisa, obviamente, mandar um e-mail. Vou deixar o e-mail aqui do Centro de Ensino para quem tiver interesse. Mas vocês podem visitar isso aqui e será um prazer recebê-los aqui no serviço.